Você falou da FEBEM. Eu queria registrar, no período da tarde a gente vai ter um registro mais enfático do trabalho que foi feito de um egresso da FEBEM, que é o professor Roberto da Silva, que faleceu esse ano, nos deixou esse ano, e que não existe uma mesa que eu fale sobre o assunto sem registrar a presença do professor Roberto da Silva, né? Uma pessoa que foi preso na FEBEM. A gente fala foi preso, porque ele foi, dos 8 aos 18, ele permaneceu na FEBEM. E daí saiu e foi preso na Casa de Detenção de São Paulo, onde eu o conheci mais tarde. Na ocasião, o secretário Nagashi Furukawa estava querendo desativar a Casa de Detenção e criou um grupo de cidadania para acompanhamento da desativação da Casa de Detenção. E eu fui o presidente desse grupo e o Roberto da Silva foi o secretário-geral. E a gente conversava sempre sobre o que era a vida no cárcere, porque aquilo foi muito marcante na história dele, e ele se tornou um professor da USP. Talvez o mais importante professor da USP, é o que eu sempre afirmo, porque, diferentemente do nosso perfil, Patrick, que estudamos, fizemos nossos mestrados, nossos doutorados a seu tempo, o professor Roberto da Silva teve todas essas particularidades na sua formação. E era uma pessoa que dedicava aos países da África, levando a docência, a pedagogia social para esses países. Portanto, uma pessoa que usou o tempo pós-cárcere para convencer as pessoas de que era importante a educação nessa transferência, nesse retorno do cárcere para a sociedade. Eu dou muita importância ao professor Roberto. Eu não sei se a gente estabeleceu alguma ordem aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Bruno Chimizo, né? Ele foi nominado aqui pela Railda, então ele tem o direito de defesa. Deixa eu só colocar o meu... Vou só colocar um PowerPoint aqui rapidinho. Qual que é essa aqui? Enquanto o Bruno procura aqui o data show dele, queria registrar a presença de inúmeros companheiros da universidade, defensores públicos, queria registrar a presença do professor, hoje professor, da Escola Presbiteriana Mackenzie e defensor público, Rafael Estrano, em nome de quem saúdo todos os defensores aqui presentes. Tinha umas fotos que eu ia, mas eu vou sem. Você quer que eu faça mais alguma saudação? Eu faço. Pode vai saudando um por um. Quando você procura? Eu tenho então a última. Tem aqui, ó. Railda, nós, depois, se você puder acompanhar o período da tarde e da noite, nós temos um trabalho, que é um trabalho que se inicia no cárcere há muitos anos, que é o GEDUC, e que hoje também está na Fundação Casa, em 2 unidades esse semestre. Então a gente tem muito orgulho de enfrentar essa situação que hoje existe na Fundação Casa, que é muito melhor do que foi da antiga FEBEM, mas não deixa de ser uma forma de instituição total de encarceramento, né? Então, a gente gostaria muito que você pudesse saber depois de como se dá essa... Isso vai ser no período da tarde, a partir das 18 horas. Tá? Se você puder, vai ter muita felicidade a gente. Deu certo aqui. Obrigado. Bom, bom dia a todas e a todos.
Eu sou o Bruno, Salomão já me apresentou. Queria dizer que eu estou extremamente honrado de falar depois da Hilda, muito difícil e que, enfim, eu amo essa mulher, eu acho que é uma referência para mim. O trabalho da Defensoria Pública não seria sequer possível no núcleo de situação carcerária se não fosse essa articulação com os movimentos sociais, e a Amparar tem um espaço muito privilegiado no nosso coração. Queria agradecer também a todos os membros da mesa, professor Sacha, professor Salomão, professor Maíra, professor Patrick, que deu uma saída. Minha ideia aqui, eu acho que é falar, e a fala vai ser bem complementar em relação à fala da Railda. Eu vou trazer alguns dados sobre encarceramento e falar um pouco sobre essas precariedades no cárcere. E eu queria centrar bastante a fala, já que a gente está numa faculdade de Direito, né, na atuação das instituições jurídicas e na forma como essa política de extermínio ela é referendada pelas instituições jurídicas, né? Às vezes a gente pensa no cárcere como o seu locus, como seu local, onde acontecem as violências, onde acontece esse extermínio, mas há todo um aparato por trás disso, né? Que é o aparato judicial. E basicamente, assim, eu vou começar minha fala falando um pouco dos dados mais atuais de encarceramento, né? Acabou de ser publicado o Anuário de Segurança Pública do ano de 2023, né? Foi publicado esse ano. E o Anuário de Segurança Pública, que é o documento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele mostra que de 2022 para 2024, na verdade, final de 2023, a gente teve um aumento de 20 mil pessoas encarceradas, né? O déficit já está em mais de 200 mil vagas e a gente tem uma taxa de ocupação de 130%. Ou seja, o que a gente verifica daqui é que o encarceramento em massa ele continua a todo vapor. A gente teve uma certa estabilização durante a pandemia, né? Os anos da pandemia, 2020 2021, por conta não de uma conscientização por parte dos juízes, porque ainda que a gente tenha tido a resolução do CNJ recomendando a colocação em prisão domiciliar de pessoas durante a pandemia, aqui no estado de São Paulo, pelos dados que a gente levantou, o número de prisões preventivas cresceu proporcionalmente, os juízes decretaram mais prisão durante a pandemia. Não bastasse isso, as denúncias oferecidas pelo Ministério Público ainda traziam a agravante do estado de calamidade pública em todos os casos, não importa se tivesse ou não relação com a pandemia, ou seja, o sistema de justiça ele utilizou a pandemia para prender mais, né? Mas por que houve uma estabilização na população prisional nesse tempo? Porque a gente tinha menos gente na rua e a gente tinha menos prisão em flagrante, né? Hoje as pessoas que são presas, elas são presas por prisão em flagrante. O número de prisão por conta de investigação é muito baixo perto do número de prisões em flagrante. Portanto, se você tem menos pessoas na rua, você vai ter menos prisões em flagrante. Ainda que proporcionalmente o judiciário tenha se comportado de uma maneira ainda mais autoritária nesse período. Mas a gente teve uma estabilização no número de prisões e com o fim da pandemia esse número volta a crescer, isso já era bastante previsível. Mas não bastasse isso, a gente ainda teve reformas legislativas que vão garantir efetivamente, como a Railda falou, que em pouco tempo a gente passe a China, a gente chegue até os Estados Unidos em termos de números absolutos de encarceramento, mesmo tendo uma população muito menor, né? E essas alterações legislativas, né, que mostram a irresponsabilidade político-criminal do legislador, são basicamente o pacote anticrime, que trouxe lapsos de até 70% de progressão de regime, né? O lapso comum, que era o lapso de 1/6, hoje ele vale só para pessoas primárias com crime sem violência ou grave ameaça, ou seja, a pessoa que não deveria estar presa, né? A gente está falando de um furto primário, essa pessoa não deveria estar presa, ela deveria ter recebido, em caso de condenação, outra medida, né, uma PRD, uma pena restritiva de direitos, mas quando ela é presa, ela tem esse lapso de 1/6. Agora, todos os outros crimes houve um aumento de lapso sem nenhum estudo de impacto sobre isso. Não bastasse isso, esse ano ainda a gente teve a aprovação por relatoria do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que se licenciou inclusive para ir para o Congresso relatar o projeto, que trazia o fim das saídas temporárias e a obrigatoriedade do exame criminológico.
Né? O exame criminológico é um expediente pseudocientífico, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia é muito firme nesse sentido, que são os profissionais que fazem o exame criminológico, que não há prognóstico de reincidência possível, ou seja, é um expediente pseudocientífico. Em São Paulo, a gente fez um levantamento que, por ano, por conta da aprovação da lei, vão ter que ser gastos pelo Estado fazendo um exame pseudocientífico, 66 milhões de reais, o que equivale a todo o orçamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres, por exemplo, ou quase todo o orçamento. Na verdade, bem mais do que o orçamento da Secretaria de Política para as Mulheres e quase todo o orçamento da Secretaria de Pessoas com Deficiência. Ou seja, também não houve qualquer previsão de gasto nesse sentido. O que há aqui é populismo penal, né? É um parlamentar que é o secretário de Segurança de São Paulo, que é o Guilherme Derrite, que quer se cacifar e se eleger provavelmente para governador ou qualquer outro cargo, e que usa isso ainda que à custa de acabar com o orçamento do Estado de São Paulo e aumentar o encarceramento em massa. E hoje, no Estado de São Paulo, um exame criminológico está demorando algo em torno de 4, 5, 6 meses. Ou seja, a pessoa chega no lapso de progressão, o juiz determina que se faça esse exame e a pessoa ainda não progride porque ela espera o resultado do exame. Quando vem o resultado do exame, se tiver qualquer apreciação que seja minimamente negativa, né, no exame ou que o juiz possa ler como negativa, ele nega a progressão de regime. Portanto, assim, isso não tenham dúvida de que isso vai fazer com que se acelere ainda mais o crescimento da população prisional. Né? Em espaço de um pouco mais de um ano, a gente teve um aumento de 20 mil pessoas presas no Brasil e esse número vai tender a aumentar, não sei se em progressão geométrica, mas em uma escala muito mais acelerada. Né? Aqui, só esse gráfico mostrando que o Brasil, ao contrário dos outros países que mais encarceram no mundo, ele aumentou a sua população carcerária. Esses dados aqui são de 2008 a 2014, ao passo que os outros países diminuíram a sua população carcerária. Então, todos os outros países do mundo que são os grandes encarceradores têm alguma preocupação com o encarceramento, ao passo que no Brasil, os poderes, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário, e aqui há um protagonismo do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo nesse sentido, não apresentam qualquer sensibilidade ou qualquer preocupação político-criminal efetiva com essa situação de violação extrema de direitos humanos. Né? E aí, enfim, só trazendo esse dado que é bastante aterrorizante, né? A partir da vigência da Constituição, ou seja, da democratização, né, do Estado brasileiro, ou pelo menos da democratização formal, o número de pessoas presas cresceu 800%, que é muito mais do que o crescimento da população em geral, evidentemente, ou seja, a democracia ela é censitária no Brasil, ela não chegou para todo mundo. Né? Hoje você tem mais pessoas presas, mais pessoas sendo torturadas dentro do cárcere do que você tinha no período de exceção. Então, talvez a diferença entre a ditadura e a democracia no Brasil seja que a ditadura também torturava a classe média e a democracia só tortura pessoas pretas e pobres, e por isso talvez ela seja... talvez ela seja só uma democracia para quem tem alguma voz na sociedade, né? Para quem tem algum privilégio nesse sentido. Né? Aqui trazendo também a questão da cor ou raça, isso é importante, porque a gente está num crescimento galopante da sobre-representação de pessoas pretas dentro do sistema. Né? Há cerca de 6 meses atrás, a gente tinha 59%, 60% de negros dentro das unidades prisionais, hoje a gente já tem 69%. Né? Tanto o número de mortes, de assassinatos de pessoas pretas, quanto os índices de encarceramento de pessoas pretas tem aumentado. Né? A gente tem hoje, em relação aos assassinatos, as mortes violentas, uma redução gradativa de mortes violentas no geral, ao passo que a gente tem um aumento das mortes e dos assassinatos de pessoas pretas. Isso acontece também no sistema prisional. Né? Hoje quase 70%, ou praticamente 70% da população prisional é preta ou parda, ao passo que cerca de 50% da população geral. Ou seja, há uma predileção mostrada em números de perseguição de uma determinada cor de pele. Né? E isso faz com que não seja só um argumento retórico quando a gente diz que o sistema penal é um aparato genocida, porque ele efetivamente persegue sistematicamente determinadas parcelas da população, e a gente sabe quais são essas parcelas
da população. Como eu coloquei aí, entre 2005 e 2023, a gente teve uma alta de mais de 10% da sobre-representação de pessoas pretas, ou seja, aí nos próximos anos, eventualmente nos próximos 20 anos, talvez a gente chegue a 80%, até o momento em que a gente vai ter só pessoas pretas encarceradas, se essa tendência, né, que é a tendência do sistema de justiça e das polícias se confirmar ao longo do tempo. Aqui só o gráfico mostrando, né, sobre representação. E em relação ao número de mortes, também a gente teve entre 2022 e 2023 um aumento de 600 casos totais no índice de mortes dentro, ou no número total de mortes dentro das unidades prisionais. Né? A gente teve 3.091 mortes nas unidades prisionais. Quando uma pessoa entra numa unidade prisional, a chance dela ser assassinada cresce em 600% e a chance dela morrer dobra. E isso ainda sem considerar o fato de que a grande maioria das pessoas presas tem até 25 anos. Né? A gente tem um número muito pequeno, cerca de 1% de presos idosos, né? E ainda assim o índice de mortalidade é o dobro da população em geral, mesmo considerando pessoas idosas, mesmo considerando mortalidade infantil. Bom, isso é um banheiro, né, um vaso sanitário de uma cadeia pública feminina em São Paulo. Eu trouxe algumas fotos só para... isso é um regime semiaberto em São Paulo. Né? O regime semiaberto hoje em São Paulo ele é pior do que o fechado, ele é exatamente igual ao fechado, na melhor das hipóteses. Né? Hoje São Paulo criou o semi-fake justamente para não desencarcerar. Né? O Supremo Tribunal Federal ele determina a progressão antecipada, ele permite a monitoração eletrônica, que a gente chama de semiaberto harmonizado. Quando a pessoa progride ao regime semiaberto, em vários estados ela pode... cumprir esse semiaberto em prisão domiciliar com monitoração. Em São Paulo isso não é admitido. Né? E não é admitido pela Secretaria. E porque há um plano, efetivamente, de manter um número elevado de encarcerados, porque isso cria plataforma política para os governantes dentro de um discurso... não vou nem dizer conservador, vou dizer fascistoide mesmo. Então, em São Paulo, começou-se a criar esses regimes semiabertos fake, né? Alas em unidades de regime fechado, que só se troca a placa, coloca regime semiaberto, e esse é o tipo de lugar onde se cumpre um regime semiaberto que não tem nada de aberto. Né? E agora, com o fim da saída temporária, né, quando isso começar, porque agora pelo menos houve um entendimento de que não vai retroagir aos casos anteriores, mas começando, né, acabando a saída temporária, o que a gente vai ter é o fato de que materialmente o regime semiaberto e o fechado vão se tornar exatamente a mesma coisa, ou seja, há aqui evidente inconstitucionalidade, individualização da pena, na medida em que a pessoa progride e continua absolutamente igual. Né? Enfim, talheres, copos utilizados pelas pessoas presas. Aqui uma cela de um centro de detenção provisória, como vocês podem ver, não tem muita diferença em relação ao semiaberto. Né? E aqui eu queria falar um pouco também, eu vou falar bem brevemente, mas de algumas... eu vou falar de algumas ações civis públicas, de algumas tentativas de jurisdicionalização que a gente tentou pela Defensoria, né? E em alguns casos até com algum sucesso, mas as respostas do Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário é confrontado com esse argumento, com essa verdade, né, com essa colocação de que aplicar a lei penal no Brasil é violar a Constituição, né? Então há aqui um paradoxo, a partir do momento em que toda vez que um juiz manda alguém para a prisão, ele está violando a Constituição, ele está violando tratados internacionais de direitos humanos, ele está violando a dignidade humana, porque afinal de contas, como o próprio Supremo já colocou, né, dentro do sistema prisional brasileiro, a gente tem um estado de coisas inconstitucional, ou seja, há uma escolha aqui em aplicar a lei penal violando a lei maior. Né? E em alguns casos, em alguns temas, especificamente em relação a direitos sociais, a gente tem algumas experiências de jurisdicionalização por ações coletivas. Né? Aqui eu trouxe alguns temas gerais, equipes mínimas de saúde. Recentemente a gente ganhou uma liminar, que a gente não sabe se vai ser suspenso ou não, para instalar uma equipe mínima de saúde nas 3 unidades de Sorocaba, né? A questão do fornecimento de água, da instalação de chuveiros aquecidos, a garantia de banhos de sol. E aí eu queria trazer alguns exemplos, né, a gente teve algumas atuações de sucesso, né? O professor Salomão
falou aqui do termo de ajustamento de conduta em relação aos chuveiros aquecidos, né? A gente teve instalação de equipes mínimas de saúde em algumas poucas unidades, só tem equipe completa de saúde em São Paulo em 17% das unidades, então a gente tem 182 unidades prisionais e só 17 tem equipe completa de saúde, em 33% tem alguma equipe de saúde, e em cerca de 70%, 67% não há nada de equipe de saúde, e aí isso casa com o que a professora Maíra vai falar, que são os índices absurdos de letalidade prisional, né? O fato de que as pessoas são deixadas para morrer, são deixadas para adoecer, agravar e morrer dentro do sistema, e depois ainda a família vai ter que pagar o traslado do corpo para o local de origem. E quando a gente judicializa isso, confronta o Poder Judiciário com essas questões, o que a gente percebe é que o Poder Judiciário aí desvela a sua ideologia do inimigo, né? E por meio aí de suspensões de segurança, da lógica administrativista da execução, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem hoje um juiz corregedor dos presídios que basicamente ele serve para referendar o trabalho da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Se você precisa de um remédio, por exemplo, você é uma pessoa em liberdade e você precisa de um remédio que o SUS não fornece esse remédio. Você entra com mandado de segurança no juiz da fazenda, o juiz da fazenda dá uma liminar, o Estado compra o remédio e te entrega o remédio. Se você é uma pessoa presa que precisa desse mesmo remédio, você entra com um pedido no juiz corregedor dos presídios, ele vai entender, até com o aval do CNJ, que a função dele é meramente administrativa e não jurisdicional, né? Então é um juiz que cumpre um papel administrativo, e ele vai oficiar a unidade prisional falando, e aí, vamos comprar o remédio? A unidade fala, não sei, estamos esperando aí para comprar o remédio. Aí o juiz vai falar, né, o juiz manda, oficie novamente em 60 dias. Aí oficia em 60 dias, aí a unidade fala, ele morreu. Aí o juiz fala, então arquive-se o procedimento. Né? E se você manda isso para a Fazenda Pública, o juiz da Fazenda Pública manda para o juiz corregedor dos presídios. Então, de certa forma, a gente tem aqui o que a gente tem chamado de jurisdicionalização perversa, né, que é a criação de figuras judiciais que servem, na verdade, para conter as demandas por direitos sociais, né, e não para garantir direitos sociais dentro do cárcere. E para além disso, também, nos momentos em que a gente, ou nas hipóteses em que a gente ganha uma medida liminar, em que um juiz de primeiro grau ele reconhece o estado de coisas inconstitucional naquele tópico específico e concede uma liminar em cima de uma ação civil pública ou de qualquer forma de ação coletiva, a gente quase invariavelmente tem uma suspensão de segurança por parte do presidente do Tribunal de Justiça, né? E aqui não importa quem seja o presidente do Tribunal de Justiça, mas existe a Lei de 92, que na verdade é um instituto que vem da ditadura e foi atualizado em 92, que é a suspensão de segurança, que diz que o presidente do tribunal ele pode suspender a eficácia de qualquer medida liminar com base em uma argumentação política, por motivos políticos, não por motivos jurídicos. E os tribunais superiores entendem que essa suspensão ela seria inclusive impassível de controle jurisdicional. A gente tem um caso, que foi justamente o do chuveiro quente, que a gente conseguiu derrubar uma suspensão de segurança no Superior Tribunal de Justiça com base na argumentação do mínimo existencial, né? A ideia de que, por mais política que seja a decisão, ela não pode ser uma decisão que mate gente, né? E aí o ministro Herman Benjamin ele derrubou uma suspensão, mas é o único caso que a gente conseguiu isso. Na maioria dos casos, a maioria dos ministros do STJ mantém suspensões dizendo que é uma decisão política e não uma decisão jurídica. Seria para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que os juízes entendem isso, né? Eu trouxe aqui alguns casos de suspensão de segurança e aí eu vou dizer o nome das pessoas. Bom, quando o Renato Nalini, o desembargador Renato Nalini, era presidente do Tribunal de Justiça, a gente entrou com uma ação civil pública por conta dos CDPs de Serra Azul e na penitenciária de Ribeirão Preto, porque tinha havido um número de mortes extremamente elevado, né, e não havia uma equipe de saúde naquele local. E a gente entrou com uma ação civil pública pedindo uma equipe mínima de saúde, e a gente ganhou a liminar em primeira instância, dando um prazo para o Estado instalar uma equipe mínima de saúde. Bom, ao Procuradoria-Geral do Estado, na época o professor Elival da Silva Ramos era o que é professor dessa casa, né, ele era o Procurador-Geral do Estado, ele assina um pedido de suspensão de segurança ao Renato Nalini, do desembargador Renato Nalini, que era o presidente do Tribunal de Justiça, e o presidente do Tribunal de Justiça concede a suspensão de segurança, dizendo que a instalação de uma equipe mínima de saúde em uma unidade prisional expõe a risco grave à ordem pública, compreendida aqui como ordem administrativa.
porque haveria um evidente potencial replicador, multiplicador, porque é inegável que, se preservada a sua eficácia, a da liminar, servirá de paradigma para situações relacionadas com outros estabelecimentos prisionais. Ou seja, se colocar a equipe mínima de saúde naquele centro de detenção provisória, teria que colocar nos outros também. Então, para não ter que colocar nos outros, não coloca nesse. Né? Essa foi a argumentação. E ele se coloca como uma pessoa humanista, né? Professor da PUC, e depois virou secretário de Educação do mesmo governo, em relação ao qual ele suspendeu 100% das medidas liminares. A gente teve, e aí quando não há, e a gente teve suspensão de segurança, isso eu vou mostrar para vocês, em 100% dos casos que disseram respeito a questões relativas a questões habitacionais ou questões de direitos das pessoas encarceradas. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu 100% das liminares, todas. E aí há tanta pesquisa do Justo, eu trouxe essa... Está tendo um evento, aliás, vou ter que sair até um pouco antes, porque eu vou falar num evento do Justo que mudaram a data de última hora, mas que vai falar justamente sobre suspensão de segurança. E, basicamente, essa plataforma, né, a plataforma Justa, ela faz uma relação entre isso e as suplementações orçamentárias do Tribunal de Justiça. Né? Então, há aqui que eles chamam de um consórcio bandeirante dos poderes, não há separação de poderes. Né? O Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário suspende qualquer ação a pedido da Procuradoria do Estado e, ao mesmo tempo, o Estado suplementa o orçamento do Tribunal de Justiça, que distribui 80% desse orçamento na mão dos seus próprios juízes. Então, esse tipo de atividade política é uma atividade muito bem remunerada com o dinheiro público. E mesmo fora dos casos de suspensão de segurança, acho que você chutou um negócio, mas tudo bem que já tinha acabado. Mesmo fora dos casos de suspensão de segurança, eu queria também trazer, já estou terminando, aqui, outro caso também, só para dar como exemplo, né, porque também diz respeito à professora aqui da casa, a gente entrou com uma ação civil pública uns anos atrás, porque no CDP da Praia Grande os presos tinham acesso à água por cerca de 2 horas por dia. A água ficava desligada, só que é o uso racional da água. Na maioria das unidades a gente tem um racionamento de água extremo. Né? E a gente entrou com uma ação pedindo justamente o fim do racionamento de água. O juiz de primeira instância deu a liminar. E aqui foi por agravo, né? O recurso de agravo foi distribuído ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também pela Procuradoria do Estado, e a relatoria foi do professor aqui da casa também, Departamento de Direito Civil, José Luiz Gavião de Almeida, e ele diz o seguinte, para cassar a liminar do agravo. O presídio envolvido não é novo e a população carcerária do local, de uma forma ou outra, tem sobrevivido, como mostra o relatório do CNJ, que não aponta rebeliões, fuga ou morte entre presos, e suspende para determinar que volte o racionamento de água com 2 horas por dia. Então, como a gente está aqui, né, na Faculdade de Direito, e aqui onde se produz o conhecimento, acho que é importante, né, a gente ver qual é a atuação do conhecimento, esse conhecimento com investimento público que sai aqui da faculdade, e né, a título do que ele é utilizado em termos dessa política de extermínio. Então, acho que é muito importante a gente denunciar as condições do cárcere, denunciar a violência policial, mas também denunciar esse estado de coisas que envolve pessoas, e envolve cargos, e envolve instituições que muitas vezes se tornam tão blindadas, né, a esse tipo de crítica. Bom, já vou terminando por aqui, acho que já acabou meu tempo, né? Eu acho que assim, de final, né, o que eu poderia dizer é que o Supremo, né, com a DPF 347, quando declara o estado de coisas inconstitucional, o que a gente tem visto aqui por hora não tem servido para nada, né? Parece só algo que foi declarado para que se tenha, para que se exima um pouco dessa responsabilidade, mas ao mesmo tempo isso não tem tido reflexo na atuação do Poder Judiciário na ponta, nos tribunais, né? Então também não sei se eu acredito que que pelo Judiciário a gente vai conseguir uma alteração, né, expressiva ou estrutural nesse estado de coisas, mas de toda forma é importante que a gente exponha efetivamente quais são as instituições que efetivamente estão por trás e protagonizando essa barbárie. Então, enfim, é basicamente isso que eu queria falar. Obrigado.